Todo mundo tem um episódio que gosta bastante, seja de uma série, de um cartoon, de geralmente produções serializadas, no caso. E nem sempre é um episódio carregado de ação, adrenalina. Muitas das vezes é um episódio um tanto quanto mais reflexivo, que serve mais ali pra construir os personagens, mostrar um pouco do mundo, mostrar as emoções, como esses personagens geralmente se comportam. E hoje a gente tá aqui pra falar exatamente disso. Se você viu a thumb do vídeo, então você sabe sobre o que se trata. É da série Lucifer, que tem, assim, um episódio. De todos nessa série, eu gosto muito, tá? Eu já assisti a série toda. E esse episódio é um dos que eu acho mais interessante. Eu gosto da maneira como é construído o conflito, a maneira como é construído os personagens pra mostrar um pouco mais deles. Esse episódio, eu acho que ele é muito importante pra toda a narrativa da série em várias temporadas, não só em uma temporada específica. Ele é um daqueles que acaba contribuindo pra mostrar um pouco sobre tudo, sabe? E antes de falar desse episódio, eu gostaria de pedir pra você, caso você seja uma pessoa que acompanha o canal recorrente, tá sempre aqui, né? Se inscreve no canal, isso ajuda demais. Ainda mais no momento, né, em que eu ainda sou um canal pequeno e estou começando, qualquer ajuda nesse quesito é bem-vinda. Você pode deixar o seu like, você pode comentar no vídeo, isso ia ser muito bom. Deixa a sua opinião, não tenha medo nem vergonha de se expressar. Agora, no mais, vamos pro vídeo. O episódio que eu vou falar mais especificamente é o episódio 15 da segunda temporada. Em inglês, o título dele é Deceptive Little Parasite, não sei bem. O meu inglês ele é péssimo, ok? Mas em português fica algo como o decepcionante pequeno parasita, ou se você pegar aí alguns títulos que vieram pro Brasil, vai estar algo como o pequeno esperto parasita. E eu gosto desse título porque ele também vai te lembrar de uma coisa lá das primeiras temporadas, quando a Chloe e o Lucifer estavam falando exatamente sobre ter filhos. Acho que foi na primeira mesmo, e ele meio que trata as crianças como sendo pequenos parasitas que gastam dinheiro. Isso porque ali num primeiro momento ele não queria ser pai e várias outras questões. A relação do Lucifer quando se trata de ter filhos é um tanto quanto complicada, até porque a criação dele, pelo que a gente vê na série, não foi uma criação tão normal assim. Seria meio difícil dizer que é normal, né? Afinal, ele tecnicamente é uma entidade cósmica dentro do universo da série. E é importante a gente frisar aqui que por mais que o Lucifer, no mundo real, ele seja visto como o inimigo de algumas religiões, ele seja visto ali como o vilão, lá na série ele é um tanto quanto romantizado, além de que são inseridas outras mitologias, outras religiões no personagem, ok? Ele não é exclusivamente de uma religião só, nesse contexto. Só pra gente contextualizar e não ficar muito estranho. Todo esse episódio ele gira exatamente em torno disso, em torno de relações com pais e filhos, mães e filhos, basicamente ali também em questão dos sentimentos, porque a gente já começa vendo o episódio da mãe do Lucifer, no caso a Charlotte, a deusa de toda a criação, conversando com ele sobre o fato dela querer retornar pra casa, que no caso é ali o paraíso. Para isso eles precisam da espada flamejante. E essa espada flamejante ela foi dividida ali pelo Todo-Poderoso em várias partes. A primeira é o punhal de Azrael, a segunda é ali uma espécie de um coiso de cinto que você tem que colocar nela, e a terceira é a chave mágica que abre junto essas duas coisas e meio que coisa ali a espada, sabe? Essa chave mágica tá com a Menadiel, que lá mais pra frente é coisa de filho preferido, é muito interessante. Só que até esse momento eles não sabem disso, que a espada ela precisa ser montada meio como se fosse um Lego. Eles estão discutindo como faria pra, no caso, a espada flamejante se tornar realmente a espada flamejante. Porque nesse momento é só o punhal de Azrael sem brilho nenhum. E apesar dos alívios cômicos, a Charlotte fala pro Lucifer que o que ele precisa fazer é sentir as emoções, porque quando ela viu o punhal ali meio que se incendiando, o Lucifer estava muito, muito, muito bravo, muito furioso, que ele tinha tido meio que uma briga com ela. E ele meio que tenta, mas no primeiro momento nada acontece, o Amenadiel queria tentar também, mas também não pode, porque quem é o mensageiro da luz, tecnicamente falando, é o nosso querido protagonista. E nesse momento, eu acho que a direção de arte, assim, dá um certo brilho, sabe? Eu raramente falo aqui sobre os planos de câmera e etc, etc, mas eu acho que nesse momento vale, porque a Charlotte, ela se aproxima do Lucifer pra mostrar ali um pouco de carinho, bem entre aspas, porque ela tá sendo um tanto quanto interesseira, pra falar que só ele pode acender a espada porque ele é o mensageiro de luz. E nesse momento o plano ele é aberto pra conseguir mostrar os três, a Charlotte, o Lucifer e o Amenadiel. Só que na primeira camada do plano, se a gente for separar assim,
temos a Charlotte e o Lucifer, e um pouco mais ao fundo, bem um tanto até quanto mais embaçado, a gente tem o Amenadiel com uma expressão triste. Essa hora é muito interessante porque a gente vê como tá funcionando a dinâmica ali. O Amenadiel querendo um pouco de carinho da Charlotte, mas ela dando carinho pro Lucifer, porque o Lucifer é o ponto que ela precisa ter para alcançar o seu objetivo. E como o Punhal de Azrael depende das emoções do Lucifer, o que é um grande problema porque ele não lida muito bem com elas, ele vai falar com a sua psicóloga, a doutora Linda Martin. E olha, se a gente for ver bem, o cara é o senhor do submundo e ele simplesmente precisa de uma psicóloga. Se ele, que é o todo-poderoso na série, precisa, quem dirá a gente, né não? E a premissa que o Lucifer fala pra Linda é justamente o fato dele precisar agora controlar suas emoções. Ele não conta tudo pra ela e ela percebe isso, e ela também fala pra ele uma coisa muito interessante. Emoções não podem ser controladas. A função dela não é ensinar ele a controlar elas, é ensinar ele a nomeá-las, é ensinar ele a entendê-las, é ensinar ele a dar um auxílio, basicamente, de o que ele tem que fazer para lidar com essas emoções, como ele pode passar com isso, tomando ali o menor dano possível, talvez. Para reafirmar que esse fala mais uma vez sobre o controle das emoções e tudo mais, a gente tem então aí agora a Maisie e a Decker, que elas moram juntas, né, dividem um aluguel, mais barato, convenhamos. Elas estão ali tendo uma conversa. No café da manhã, a Decker acabou não fazendo o café, né, e isso deixou a Maisie um tanto quanto preocupada, né, porque ela sempre faz, ela é uma pessoa extremamente regrada, e a Maisie acaba perguntando pra ela o que tá acontecendo. A Decker até assusta, porque pra ela, isso não é normal. Ela sabe que a Maisie não lida muito bem com os sentimentos de outras pessoas. É válido ressaltar aqui que a Maisie não é humana. Assim como Lucifer, ela também é, né, pertencente ali ao submundo, ela é basicamente um demônio. E esse também é outro ponto muito legal da série, que ao invés dela só mostrar, ela só falar, não. A série ela faz diferente. Ela mostra pra você como a Maisie lida com sentimentos e emoções humanas. Se fosse a Maisie da primeira temporada, ela simplesmente teria mandado a Chloe se virado as costas e ido embora, saído pela porta sem nem se importar com o que estava acontecendo. Mas a Maisie da segunda temporada, ela já tá um tanto quanto diferente. E assim, ela tá tentando lidar mais com essas questões humanas, como essa amizade toda que ela tem que ter, como ser ali um ombro amigo, várias coisas assim que a Maisie foi evoluindo. Aliás, eu acho que daria um vídeo muito bom só pra falar da evolução da Maisie, porque é uma personagem que claramente ela tem uma evolução muito grande na série. Também é uma personagem muito carismática. Então, pra Maisie lidar com as emoções humanas é um tédio, tá? Porque é muita coisinha assim pequena que às vezes ela simplesmente poderia ignorar e seguir a vida, mas também é muito complexo, porque é muita coisa complicada pra tentar se entender em pouco tempo. Porque a preocupação se alguém gosta de você ou não. Se a pessoa não gosta, você vai seguir sua vida. Pra Maisie é mais ou menos assim que funciona. Então, enquanto a Chloe tá falando, a Maisie bota um fone pra tentar não ter que lidar com tudo isso, porque ela é muito, muito ruim em lidar com emoções e sentimentos. E nisso a Chloe percebe, fica um pouco brava e acaba surgindo um caso pra ela resolver e ela simplesmente vai. E esse caso é interessante porque ele é o desvivimento, vamos colocar assim, de uma das reitoras ali. Não é reitoras, ela é meio que uma recrutadora do colégio, de um colégio muito chique na região. E esse caso é interessante porque essa escola ela tem justamente a premissa de focar ali nos controles das emoções. O Lucifer e a Chloe, quando eles vão nessa escola, eles até acham esse caso um pouco chato, mas quando o diretor da escola fala justamente sobre essa abordagem diferente, esse diferencial da escola sobre controlar ali as emoções, o Lucifer acha essa coisa a coisa mais interessante do mundo, porque ele estava precisando justamente disso. Então, depois de todas as investigações, a Chloe acaba chegando em dois suspeitos, que são ali dois pais que estavam muito preocupados com o futuro do seu filho. Eles acabam cometendo alguns erros porque eles ficam irritados pelo fato da Debbie, que é justamente, né, a vítima, não ter colocado os filhos deles na escola, sendo que eles fizeram ali o que ela pediu, de dar o cheque, um cheque bem gordo pelo visto. E isso deixou eles muito irritados, porque é o futuro do filho deles que tá em jogo. E essa é a parte do caso que mexe um pouco com a detetive, porque ela obviamente tem uma filha e se preocupa muito com ela também. Enquanto isso tudo acontece, na Lux, a gente tá tendo ali o Lucifer lendo um livrinho que ele pegou de Starford sobre controle das emoções. Enquanto isso, a mãe dele contratou, vamos colocar assim, 3 profissionais de serviços diferenciados para tentar fazer ele se animar, para ver se a espada acendia então com outro tipo de sentimento
momento. Então ele acaba dispensando essas mulheres e conversando com a sua mãe porque ele percebe que isso era coisa dela. E nessa conversa, a mãe dele fala uma coisa muito interessante. Ela só quer voltar pra casa e ele não entende isso porque ele não tem filhos e ela só queria ver os filhos dela de volta. Parte disso aí que ela falou é verdade, mas a outra parte nem tanto. Ela pode até querer ver os outros filhos dela, mas ela também quer um pouquinho de vingança. E também a energia do corpo dela tá saindo e ela pode correr ali alguns riscos, né? Obviamente, no mundo todo e etc, etc. Muitos outros conflitos secundários. E como ela fala isso, o Lucifer tem uma ideia brilhante. Ele precisa ter uma filha para entrar em Starford e pegar as aulas específicas de controle emocional. Então ele vai até onde? A casa da Decker, já que ela tem uma filha. E a Trixie, sendo uma menina muito inteligente, que é importante dizer, ela concorda com Lucifer, obviamente, fazendo um acordo, já que esse também é os negócios dele. O acordo é o seguinte: ela ajuda ele contanto que ele dê aula de direções pra ela. Então, escondido da Decker, ele leva a Trixie até Starford e lá os dois conseguem chegar na bendita aula que o Lucifer tanto queria, a aula de controle emocional. E nessa aula a gente tem algumas crianças em volta e temos a Madison que tá ali falando, né, sobre os controles das emoções e tudo mais. Detalhe, a Madison é a culpada ali da história. Mas nessa aula é onde as coisas meio que acabam acontecendo, porque é onde a Trixie se abre. A Chloe, por algumas coisas que aconteceram antes, ela acaba descobrindo que, na verdade, a Trixie não foi pra escola que ela deveria ter ido. Ela foi ali pra Starford graças ao Lucifer. Então ela acaba indo ver o que o parceiro dela tá aprontando e ela chega bem na hora que a Trixie tá se abrindo. E é aqui que a coisa, eu acho que melhora ainda mais, porque a Trixie, como ela é uma criança inteligente, ela tende a guardar tudo pra ela. Ela tende a ficar ali pra ela, porque ela não quer preocupar a mãe dela, que é uma investigadora, é uma detetive, e sabe que o trabalho da mãe dela é muito arriscado, pode acabar se ferindo e pode até acabar perdendo ali a própria mãe. Então, como ela não quer dar esse fardo pra Chloe, ela meio que retém muita coisa pra si, ela guarda certas emoções pra ela. E ali ela acabou desabafando, o que fez a Chloe ficar um tanto quanto pensativa se essa escola era muito boa pra Trixie, porque ela nunca conseguiu fazer a filha dela se abrir desse jeito. E o Lucifer então olha pra Trixie, ele meio que se reconhece um pouco nela, porque ele também entende um pouco ali da solidão parental. E ele fala pra ele que esse é o preço de ser inteligente. Bom, bem-vindo ao clube de decepção parental. É solitário, mas é o preço por ser inteligente. E depois disso, a Chloe obviamente continua investigando o caso, o Lucifer também, ele acaba tendo um pouco mais de luz sobre as emoções e os sentimentos, ele precisa lidar melhor com isso. E acaba que a escola gostou muito da conta bancária do Lucifer, então eles acabam chamando a Chloe para participar ali de um encontro de lamentações. E ela meio que ia sozinha nesse lugar, porque é um lugar muito complicado. As pessoas são muito invejosas, né? Muito complicadas de se lidar. Mas a Maisie, sendo uma excelente parceira, apesar de não lidar bem com sentimentos, ela vai ajudar a Chloe. Porque, como diz ela, eu posso não entender de emoções humanas, mas eu sei que não se deixa um amigo no campo inimigo sozinho. E nessa reunião rola exatamente isso. É um desfile de aparências, é o pessoal tentando esconder ali a que tá sentindo de verdade, todo mundo sorrindo, mentindo falso, usando os filhos como os troféus, tentando se sentir melhor por causa de detalhes pequenos. Tudo ali é sobre inveja, soberba, luxúria e etc. Agora, partindo aqui de volta para a cobertura, o Lucifer e o Amenadiel, eles têm uma conversa muito interessante. O Amenadiel, ele tenta acender a espada sozinho como forma de se sentir útil, porque ele não tá tendo muito a atenção da mãe dele. E nisso os dois meio que demonstram ali essa pequena briga, porque o Lucifer tá tendo muita atenção, apesar dele não querer esse tipo de atenção, porque ele meio que percebe que a mãe dele só tá querendo usar ele até um certo ponto. Não que ela não goste dele, mas boa parte das suas motivações, do seu carinho, é única e justamente porque ela quer conseguir alguma coisa, enquanto o Amenadiel, como não tá sendo útil por enquanto, ele tá ficando meio que afastado, em segundo plano. E a questão ali é que nem o Amenadiel, nem a Charlotte estão tentando entender o lado do Lucifer. Controlar emoções não é possível, tá? Como esse episódio ele mostra mesmo assim, além de não ser uma coisa fácil. E a gente então vai pro final, aonde a Debbie, que é a professora e a culpada, ela tá meio ali que caiu na armadilha da Chloe, porque lá nesse encontro onde a Chloe foi, e é esse povo invejoso, soberbo e tudo mais, ela acaba colocando uma armadilha dizendo que tem alguma coisa no carro, e obviamente, né, o culpado iria lá pra tentar pegar essa prova e não ser preso. Então a Debbie acaba indo. E nessa hora o Lucifer chega. O Lucifer não tinha ido nesse encontro, e ele queria justamente falar com a Debbie pra ver o currículo dela sobre a parte de controle
controle de emoções. E ele acaba abrindo o carro sem querer pra ela. E a Deb pega ali a arma da Chloe e nesse momento é onde dá o problema. Porque aí a Deb, ela se descontrola legal, ela atira pra cima, aponta a arma, então ela começa meio que a se abrir nessa hora. Ela começa ali a jogar os sentimentos pra fora e fala que se descontrolou, que ela não foi capaz de controlar suas emoções. E ela admite que tudo isso que a Starford faz é meio que aí uma mentira, porque não tem como você não se descontrolar em certos momentos. Depois disso dela ser presa, então a gente tem ali uma conversa com a Chloe e a Trixie. Depois de já ter prendido, ter voltado pra sua casa, descansado, a Chloe tá colocando a Trixie na cama e ela acaba conversando com ela. Ela acaba se abrindo, no caso, né, a detetive, pra tentar a Trixie ver que ali é um ambiente seguro, pra ali ver que ela vai ser acolhida, que os sentimentos dela são entendidos, que a Trixie não precisa se preocupar com as questões emocionais, porque elas podem contar umas com as outras. Ali no caso, é óbvio que você não vai sair contando os seus sentimentos pra todo mundo, porque muitas vezes isso pode ser um problema, né? Mas uma pessoa confiável, no caso, você pode, obviamente, chorar no ombro, chorar no colo, desabafar e etc. É exatamente o que a Chloe tá ali mostrando pra Trixie naquele momento. Ela basicamente pode dividir o fardo emocional que ela tem com a mãe dela, que tá tudo tranquilo. E aí, então, a gente tem uma última conversa do Lucifer com a doutora Linda nesse momento. E ele acaba meio que dividindo com a sua terapeuta, então, o seu fardo emocional. Por tudo que aconteceu quando ele foi expulso de casa e a mãe dele não fez nada, além dela também parece que ter dado ali uma certa ajuda, pelo menos no ponto de vista do Lucifer, ele tá um pouco triste, ele teve ali a solidão, ele sentiu dor, sabe? Não só raiva, mas ele sentiu também dor, ele sentiu tristeza. E quando o Lucifer tá falando isso, quando ele tá chegando nesse ponto, quando ele tá sentindo aquela raiva de novo, ele bloqueia ela e tenta voltar ali pro jeito que ele geralmente sempre fica, sabe? Calmo, brincalhão, fazendo piada. E aí a doutora Linda olha pra ele nesse ponto e assim, eles têm uma conversa muito legal, porque ela fala pra ele que ele precisa se permitir sentir aquilo que ele tá escondendo o tempo todo, aquilo que ele tá evitando sentir. Ele não tá deixando essa dor passar, ele só tá jogando ela pra debaixo do tapete. A única maneira de você aprender a lidar com o sentimento ruim que tá dentro de você é você entendendo ele, é você admitindo que ele está ali, não tentando esconder. E assim, essa cena é muito legal, porque ele pega, então, nesse momento, ele vai, obviamente, embora dali, com esse pequeno autoconhecimento, ele vai embora, pega de novo o punhal de Azael ali, junto da mãe dele, do Amenadiel, e consegue incendiar o punhal, com os olhos cheios de lágrimas, porque ele tá deixando tudo aquilo que ele não conseguiu falar, tudo aquilo que ele não conseguiu sentir sair nesse exato momento. E assim, o Amenadiel, ele percebe isso. Ele olha pro rosto do Lucifer, o Lucifer tá quase que chorando ali, em prantos, e ele percebe que o irmão dele tá sentindo uma dor um tanto grande. Essa cena é muito legal. Quando o Lucifer, então, se permite sentir tudo aquilo que ele não sentiu, quando ele se permite os sentimentos dele falarem pra ele o que cada coisa ali, é onde a espada dá um start assim e dá uma leve acendida. Essa é pra mim uma das melhores cenas da série, não só por todo o peso emocional, mas também porque ela constrói o personagem de uma maneira muito legal. E aí a gente vai entendendo um pouco mais ele também, um pouco mais dele ser do jeito que ele é e o porquê. Você claramente deve ter aí alguma cena que você gosta bastante, então deixa nos comentários, tá? Algum episódio preferido seu, seja de um desenho, de uma série, de alguma coisa, pode deixar aí nos comentários, eu vou adorar saber qual é, vou adorar assistir também, eu gosto de conhecer coisas novas. No mais é isso, o que você achou desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever, e por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.